Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Eu tô aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês. Como se trata do nosso primeiro vídeo da semana, é um vídeo de caso criminal. Eu espero muito que vocês gostem. Esse caso, ele é bem bizarro. E é bem interessante também, por isso eu resolvi trazer ele aqui pra vocês. Eu não conhecia até pesquisar sobre, nunca tinha escutado falar nele. E eu acho que vocês vão gostar. Eu peço desde já que vocês deixem a curtida de vocês aqui embaixo, deixem o comentário, né, o feedback do que vocês acharam do vídeo pra mim aqui, que eu vou estar lendo. Compartilhem esse vídeo com quem se interessa por esse tipo de assunto e também se inscrevam no canal. É isso, gente, vamos começar o vídeo. Tá, gente, sem muita enrolação, o vídeo de hoje é sobre ninguém mais, ninguém menos do que o cara que simplesmente ficou conhecido como o pai do terror. Simplesmente foi o responsável por várias mortes, por desaparecimento de umas 5 pessoas no mínimo, né, que se tem informações. E ele foi responsável pela morte da Mary Hogan, que era uma mulher de uma taverna. E foi responsável pela morte da Bernice Warden, que era proprietária de uma loja de ferragens também. Ele foi responsável por todos esses crimes, foi condenado por isso, né, culpado por eles, enfim. Ele foi simplesmente o responsável também por inspirar alguns filmes de terror, alguns personagens de filmes de terror, que são bem famosos. Como, por exemplo, o Buffalo Bill do filme O Silêncio dos Inocentes, o Norman Bates do filme Psicose e o Leatherface do filme O Massacre da Serra Elétrica. Então, assim, ele simplesmente foi o ícone que inspirou o surgimento desses personagens nesses filmes horrendos e bizarros. Então, assim, a história dele merece ser contada porque muitas coisas, provavelmente, desse personagem vão bater com as características dele, né? Por isso que foram feitos os personagens, foram inspirados totalmente nele, então eu achei isso bem interessante, por isso também eu resolvi trazer a história dele aqui pra vocês, a título de curiosidade, né? É só com o intuito de curiosidade mesmo, gente, de matar a curiosidade de vocês, pra conhecerem um pouquinho mais sobre esses personagens, né? Sobre quem originou esses personagens. Porque o que esse cara fez foi horrível. Assim, tipo assim, eu não estou aplaudindo as atitudes, pelo amor de Deus. Foi bizarro, cruel e horrendo. Então, assim, eu tô trazendo a título de curiosidade mesmo. Não tem nenhum outro intuito este vídeo. Que fique bem claro isso. O nome deste cara é Ed Gein. Eu não cheguei a falar antes ainda, né? Tô citando agora, primeiramente, o nome. O nome completo dele é Edward Theodore Gein, na verdade. Ele nasceu no condado de La Crosse, que fica localizado no Wisconsin. E ele nasceu dia 27 de agosto do ano de 1906. Ele foi o segundo filho do casal, George Philip Gein e Augusta e Hermione Gein. Ele tinha um irmão mais velho chamado Henry George Gein. E a sua mãe, ela desprezava muito seu pai, porque ele era um alcoólatra bem descontrolado, assim, e ele não conseguia se manter em emprego nenhum. Então, por conta deste motivo, eles acabavam brigando muito. E aí, o pai dele era desprezado pela mãe, né? Os pais se detestavam, era um relacionamento bem conturbado. Seu pseudônimo, que basicamente funciona como um nome falso, ou um nome pelo qual a pessoa ela é conhecida, ou que ela quer se denominar daquela forma, o pseudônimo dele era simplesmente Açougueiro Louco. O seu pai, por várias vezes, ele foi carpinteiro, ele trabalhou como vendedor de seguros, como curtidor. Ele também já teve um próprio negócio, que era uma mercearia, por alguns anos, só que acabou que não deu certo e ele fechou o negócio e acabou se mudando para viver isolado, né, em uma fazenda no Wisconsin mesmo. E depois ele se isolou de todo mundo, né, inclusive da família dele. Após isso tudo ali, esse período de isolamento dele, a família também passou a ir morar nesse local. Então esse local de Wisconsin ali se tornou a residência da família. A mãe deles era uma fanática religiosa extremamente conservadora, vamos dizer assim, super protetora, muito controladora, manipuladora, enfim, todos esses adjetivos se encaixam. E ela não se separava do pai, principalmente pelo motivo de que ela era muito religiosa, então as crenças dela não permitiam que ela se divorciasse do marido, então ela preferia continuar com aquele relacionamento porque se divorciar iria contra o que ela acreditava. Então os meninos viviam constantemente sob a superproteção dela, era uma situação bem complicada e bem conturbada. Ela achava que assim ela estaria protegendo eles dos perigos do mundo externo, né? Ela deixava eles praticamente trancados dentro de casa, eles só saíam pra ir pra escola, ela era bem rígida. Eles eram extremamente isolados de tudo e de todos, como eu já citei anteriormente aqui pra vocês, e a mãe deles dizia que todas as pessoas elas pertenciam ao diabo e que a bebida era maligna e que todas as mulheres eram prostitutas. Ou seja, é óbvio que isso não fazia referência nenhuma a ela. Ela era a exceção desta regra. Que, tipo, todas as mulheres são prostitutas, menos ela. Porque ela era mulher, mas ela não era prostituta, obviamente, né? Como resultado de tudo isso, de toda a manipulação sofrida, o Ed acabou adquirindo algumas características bem afeminadas. E isso mais pra frente se tornou motivo de bullying
pra que os colegas da escola fizessem bullying com ele por conta desse motivo, né? Então, posteriormente, isso vai ser um motivo de uma coisa bem ruim que vai acontecer com ele, que seria ele começar a sofrer bullying por conta desse estilo mais afeminado, porque ele só tinha contato com uma figura materna ali, com uma figura feminina. Então, ele acabou adquirindo as características de uma pessoa que era com quem ele convivia, né? Ele não tinha convívio com muitas pessoas, o convívio dele era muito restrito. Ele era tido como um garoto muito tímido, né? Por conta desse isolamento que ele teve desde pequeno. Ele não tinha convívio nem contato com outras crianças, com outros adolescentes, com outras pessoas, tirando o irmão e a mãe. Tipo, eram as únicas figuras que ele tinha um contato mais próximo. Então, ele iria com certeza acabar adquirindo características deles, né? E então que no ano de 1940, aos 66 anos de idade, o pai dos garotos acaba falecendo devido ao alcoolismo, né? Por problemas causados pelo alcoolismo, principalmente problemas cardíacos, e então ele falece. E é nesse momento que os dois jovens se veem obrigados a trabalhar para poder ajudar nas despesas da casa, né? Porque eles estavam agora sem o provedor de sustento ali, né? Que, querendo ou não, o pai dele fazia uns bicos, então ele tinha um certo dinheiro. Tipo, claro que não era um salário fixo, porque ele fazia bicos, mas pelo menos era uma rendinha que eles tinham. Então agora sem o pai eles teriam que fazer isso pra poder conseguir o dinheiro e ajudar a mãe, né? Porque a mãe ainda estava viva. Segundo algumas fontes, esses garotos eram considerados pessoas extremamente honestas e confiáveis, né? Pelas pessoas que estavam inseridas na comunidade em que eles viviam. Então eles eram considerados pessoas extremamente boas, assim, né? E eles estavam trabalhando de faz tudo, então eles pegavam qualquer vaga que tivesse em aberto, né? Que eles pudessem trabalhar para que eles pudessem ter uma renda e ajudar em casa. E eles começaram até a aceitar serviços de babá. Por exemplo, o Ed, ele gostava muito de cuidar de crianças, inclusive. E ele se dava melhor com crianças do que com adultos. Então, mais ou menos nesse período também que ele começa a se envolver com uma mulher, né? Uma mulher divorciada, uma mãe de 2 filhos. E ele passa a fazer planos de largar tudo e viver com ela. Ele também se preocupava muito com a relação da sua mãe e do seu irmão, né? Que ia de mal a pior. Frequentemente, o irmão dele falava mal da mãe pra ele. É no dia 16 de maio do ano de 1944 que os irmãos, eles estavam queimando uma vegetação pantanosa na propriedade da família. Nesse momento, então, o fogo acaba saindo de controle e chamando a atenção dos bombeiros locais. No fim do dia, o fogo ele já havia cessado, né? Os bombeiros já haviam conseguido apagar. E os bombeiros, então, foram embora. O Ed relatou, então, o desaparecimento do seu irmão. Com a ajuda de lanternas, uma equipe de buscas passou a procurar o irmão do Ed, né? O Henry. Eles acabaram encontrando o corpo dele de bruços. Aparentemente, ele já estava morto fazia um tempo, naquele local ali onde ele foi achado, e a causa da morte parecia ter sido falha cardíaca, né? Já que não tinha sido queimado nem lesionado, não apresentava nenhum sinal que indicasse isso. Foi relatado posteriormente em uma biografia que o garoto ele tinha contusões na sua cabeça. A polícia acabou desmentindo e descartando a possibilidade de crime, e o legista do condado acabou dando asfixia como causa da morte. Algumas autoridades acabaram aceitando essa teoria do acidente, mas nenhuma investigação foi feita de forma mais aprofundada. E nenhuma autópsia foi feita também. Alguns suspeitavam que o próprio Ed tinha matado o irmão. Ele foi questionado sobre a morte de Bernice Warden, que é aquela mulher que eu citei anteriormente pra vocês lá no comecinho, né, que ele matou. E um investigador estatal fez várias perguntas pra ele, inclusive sobre a morte do seu irmão, né. Após o irmão morrer e o pai morrer também, o Ed se dispôs a cuidar da mãe. E após isso eles foram visitar a casa de um cara pra comprar palha, o cara se chamava Sr. Smith. Então, lá é relatado que, de acordo com ele, a sua mãe acabou testemunhando esse cara batendo num cachorro. Nesse momento, então, acontece a parte chocante pra mãe dele, que não foi ele simplesmente bater no cachorro, foi simplesmente ela se chocou porque uma mulher saiu da casa, pediu pra ele parar de bater no cachorro, e ele não parou, Ele simplesmente torturou e espancou esse cachorro até a morte. E a parte chocante foi que essa mulher, ela não era esposa dele, ela não era nada dele, ela ficou conhecida como prostituta do Smith. Porque ela não tinha nenhum parentesco com ele, né? Enfim. Como se a coisa mais chocante disso tudo realmente fosse a mulher ter surgido na história, né? E não ele espancar o cachorro até a morte. A gente tem uma inversão de valores muito grande aí, né? Neste momento. Então, um tempo depois disso, que a mãe dele sofre o segundo AVC dela. E ela fica com a saúde bem deteriorada e ela vai piorando cada vez mais. Então, no dia 29 de dezembro de 1945, que aos 67 anos, ela vai vir a falecer. Seu filho fica extremamente arrasado pela sua morte. Ele trabalhou na fazenda e em alguns bicos para poder ganhar dinheiro. Após a morte da sua mãe, ele passou a não utilizar os espaços da casa que ela utilizava.
Então ele restringiu os cômodos no qual ele ia viver a vida dele. Ele ficou vivendo praticamente num quarto, tipo, com menos da metade da casa disponível ali, porque ele não queria ir nos espaços que a mãe dele usava antes. E nesse momento, então, que ele começa a se interessar por umas histórias meio bizarras e estranhas. Por exemplo, histórias que envolviam canibalismo, culto à morte. É nesse período também que ele passa a começar a fazer visitas noturnas no cemitério local, o que é um hábito bem estranho, né? É então nesse momento que ele vai fazer sua primeira vítima, dia 16 de novembro de 1957, e ela era ninguém mais ninguém menos que a Bernice Worden, que a gente falou anteriormente. Ela era dona de uma loja de ferragens e ela foi dada como desaparecida. Um residente daquele local, ele disse que ele viu o caminhão da loja sendo retirado do edifício por volta das 9h30 da manhã daquele dia, em que ela foi dada como desaparecida, né? E a loja permaneceu fechada o dia todo. Só que as pessoas que moravam ali perto acharam que estava fechada propositalmente, não acharam estranho. Acharam que era por conta da temporada dos cervos. O filho de Bernice, que era um delegado xerife, o Frank Worden, ele disse que ele entrou na loja por volta das 5 horas da tarde e ele encontrou a caixa registradora aberta e várias manchas de sangue no chão. Ele disse para os investigadores que Ed, ele estava na loja na noite do dia anterior ao desaparecimento da sua mãe e que ela retornaria no dia seguinte para vender um galão de anticongelante, a mãe, no caso. E até porque isso foi comprovado, né, porque eles acharam um recibo de vendas, que ele foi o último recibo escrito por Bernice na manhã em que ela desapareceu. Naquela mesma noite, o Ed foi preso em uma mercearia e o departamento de xerife de Alshara, ele fez buscas na sua fazenda. Um delegado acabou descobrindo o corpo já decapitado da Bernice lá, em um galpão na propriedade. Ela estava pendurada de cabeça para baixo, pelas pernas com uma barra em seu tornozelo e cordas nos pulsos. O corpo estava vestido como um cervo. Ela foi baleada com um rifle calibre 22 e várias mutilações foram feitas após sua morte. Nas buscas feitas pela polícia na sua casa foram encontrados ossos humanos, uma lixeira feita de pele humana cobrindo assento de cadeiras, crânios na cabeceira da cama, tigelas que tinham sido feitas com crânios. O coração da Bernice foi encontrado também em uma bolsa de plástico em frente ao fogão dele. Alguns narizes foram achados, unhas e dedos de mulheres, entre várias outras coisas, né? Uma mais chocante que a outra. Eu não vou citar tudo aqui pra vocês porque é uma coisa mais bizarra que a outra. Se vocês quiserem ver, tem a lista completa do que foi achado na casa dele. É só vocês pesquisarem. Quando ele foi questionado ali, entre o ano de 1947 e 1952, ele diz que ele fez cerca de 40 visitas noturnas a cemitérios para exumar corpos enterrados recentemente. Isso quando estava num grande nível de confusão mental. É dito que em cerca de 30 dessas idas ao cemitério, 30 das 40, né? Ele disse que ele saiu da confusão mental quando ele estava lá e acabou deixando a sepultura em bom estado e voltou para casa de mãos vazias. Nas outras vezes, nas outras 10 no caso, né? Ele cavou sepulturas de mulheres de meia idade que ele acreditava que eram parecidas com sua mãe. E ele levou os corpos delas pra casa. Simples assim, gente, um hábito super normal. Só que não. Um dos agentes policiais que acabou interrogando ele foi muito agressivo. Ele agrediu ele fisicamente. Ele fez com que ele batesse a cabeça. Ele esmurrou a cabeça dele e fez com que ele batesse a cabeça num tijolo. O que fez com que esse depoimento dele, primeiro depoimento, fosse dado como inadmissível. Esse agente policial acabou vindo a falecer mais ou menos um mês após testemunhar o julgamento do Ed ali. E devido a um ataque cardíaco, os amigos dele dizem que ele ficou muito horrorizado com os requintes de crueldade de todos os crimes cometidos por esse cara. O julgamento dele, ele foi dado como mentalmente incapaz, ele foi mandado para o Central State Hospital, que mais tarde veio a ser uma prisão. Então depois disso ele foi transferido para o Mendota State Hospital, que fica em Madison. Em 1968 os médicos declararam que ele estava totalmente são. Ou pelo menos ele estava são o suficiente para ir para o tribunal. O julgamento dele começou dia 14 de novembro e durou cerca de uma semana. Ele foi considerado não culpado devido à sua insanidade mental e ele passou o resto dos seus dias em um hospital psiquiátrico. Enquanto ele esteve detido, a casa dele foi incendiada e o carro que ele tinha foi vendido. Ele usava para transportar os corpos nesse carro, né? Ele foi vendido em 1958. Ele acabou vindo a falecer em 1984 devido a falhas cardíacas e respiratórias por conta de um câncer. Isso tudo no Hospital Mendota Mental Health. A lápide dele acabou sendo vandalizada ao longo dos anos. Eles retiravam pedaços da lápide, inclusive até para usar de decoração em casa. Até que em 2000 ela foi roubada. Mas ela foi recuperada em junho de 2001 e ela foi dada a um museu que fica em Altoona, Wisconsin. Então, gente, esse foi o vídeo. Essa foi a história bizarra de hoje. O caso criminal, no caso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem o feedback aqui embaixo. Deixem sugestões de vídeo. E é isso. Até o próximo. Tchau!